Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Comfort e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um novo filme de terror da Netflix, um filme de terror francês lançado esse ano, chamado A Nuvem. Antes de começar a falar sobre o filme e contar um pouco mais sobre ele, eu queria deixar uma coisa clara já aqui logo no começo. É aquele tipo de filme de terror. Gente, é aquele tipo de filme de terror. Sabe aquele tipo de filme de terror? Esse tipo de filme de terror? Então, se você não curte esse tipo de filme de terror, provavelmente, apesar do filme ter algumas cenas visuais e algumas imagens que vão ficar na sua cabeça, provavelmente não vai ser o tipo de filme de terror que você vai gostar. Quem já me conhece, a minha gata tá comendo aqui do lado, então vai ficar com barulho de comida porque ela está comendo. Eu não vou fazer a gata parar de comer para eu gravar o vídeo, tá, gente? Então vocês provavelmente vão ouvir um SMR aí de gato comendo. Enfim, quem me segue e me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu curto muito esse estilo de filme, um horror mais existencial, um filme de terror um pouco mais sobre características humanas e sobre obsessões, e um filme que reflete muito mais o nosso comportamento, e o terror é muito mais sobre a forma como a gente reage a algumas situações da vida do que de fato algo sobrenatural ou jumpscare. A Nuvem conta a história de uma família, de uma mãe chamada Virginia, que tem dois filhos, a Laura e o Gaston. A Virginia acabou de perder o marido, a gente percebe logo no começo que ainda há um trauma na família, assim, as crianças ainda não superaram a morte do pai, é algo que mexe bastante com todo mundo. E a mãe tá cuidando das crianças sozinha. Eles moram numa fazenda, numa cidadezinha no interior da França, e eles tentam sobreviver com o dinheiro que a mãe faz vendendo farofa de gafanhoto. Resumidamente isso. É isso. Ela tem uma criação de gafanhoto e ela tenta, e a gente vê, e é muito triste quando a gente percebe o desespero dela em conseguir fazer aquilo dar certo e tentar fazer aquilo dar certo para prover para os filhos, para conseguir alimentar os filhos, para conseguir criar os filhos. Porque ela tá, de novo, sozinha e ela tá lutando com isso de todas as maneiras que ela pode. A filha dela mais velha, a Laura, não gosta muito disso, assim, a gente percebe o sofrimento dela em relação à adolescência, porque adolescentes e crianças são cruéis e os adolescentes da escola dela fazem um certo bullying com ela. Isso é importante na narrativa porque a gente vai percebendo como isso afeta a relação dela com a mãe e como deixa tudo que acontece depois muito mais triste. O bullying que os adolescentes fazem é pelo fato dela ser esquisita e da mãe dela criar gafanhoto. Mais ou menos o que eu fiz agora quando eu falei que a mãe dela criava gafanhoto. Ela percebe que a criação dela não tá dando certo, ela fica muito angustiada com isso porque ela não consegue vender, ela não consegue realmente produzir a quantidade de gafanhotos necessária para transformar aquilo em farinha, para transformar aquilo em algo possível de ser vendido. Para quem trabalha com animais, enfim, para quem precisa de ração para o gado, ela sabe que ela não está conseguindo alcançar isso e ela está numa crise financeira muito grande. E é um filme, dito isso, é um filme que fala muito sobre o quanto a gente precisa dar da gente mesmo e o quanto a gente precisa, no caso dela, no filme, literalmente ceder e fornecer passa-moto para que o sistema funcione e para que a gente consiga viver dentro do sistema que a gente vive. Quando ela percebe que ela não está conseguindo mais prover o necessário para os filhos, ela começa a buscar outras maneiras de fazer com que isso aconteça. Ela descobre uma forma de alimentar os gafanhotos e ela percebe que, alimentando eles daquele jeito, os gafanhotos vão crescer mais e vão, não só de tamanho, como vão se reproduzir mais. E assim ela vai ter mais matéria-prima para produzir a farinha que ela vende para outras empresas, enfim, para outros trabalhadores rurais. É aí que o negócio começa. É um filme de terror visualmente impactante, mas ele demora para ser construído. Até a metade do filme, ele é mais construção de ambiente, é mais uma ambientação para você ir sentindo o caminho que ele vai percorrer e se convencendo pelas atitudes que os personagens vão tomando ao longo principalmente do segundo ato e do terceiro ato do filme, que é quando a coisa realmente acontece. E aí, pra mim, entra um pequeno defeito do filme. Eu senti que ele demorou muito pra chegar. Eu gosto de filmes que constroem uma narrativa, sabe? E que levam o seu tempo. Mas ele demorou muito pra chegar até a hora que as coisas acontecem. E aí ele foi muito rápido da metade pro final. Ali no terceiro ato do filme, foi tudo muito rápido. E eu gostaria de ter visto aquilo sendo desenvolvido de uma maneira tão profunda quanto o primeiro ato foi e o segundo ato do filme foi. Apesar disso,
O terceiro ato tem umas imagens e umas soluções bem perturbadoras. Algumas cenas ficaram na minha cabeça, principalmente cenas que mostram como a mãe, né, a Virginia, alimentava aqueles gafanhotos. E se você não viu o filme ainda, isso não é nenhum spoiler, mas assim, é realmente algo muito desesperador e triste. A gente vê a ambição dela e o desespero dela em dar tudo que ela tem, tudo que ela pode. E é muito convincente como ela vai chegando até ali. Como eu falei, ela perdeu o marido, então isso é pincelado logo no começo, que ela não tá num estado mental muito equilibrado. E por isso as ações dela já meio que ficam no nosso inconsciente como não justificáveis, mas compreensíveis. Assim, não parece forçado nada que ela faz. Parece realmente um retrato de uma pessoa desesperada. O diretor do filme falou, isso é bem perceptível de ser sentido ao longo do filme, como é um filme sobre ambição, no pior sentido da palavra, no sentido mesmo de desespero, de angústia em você conquistar e alcançar o que você quer no sistema que a gente vive. E da mesma forma que pode ser um filme sobre você fazer tudo o que você pode e se dar inteira em prol dos seus filhos, ou em prol de outras pessoas, ou em prol de quem você ama, como principalmente muitas mães solteiras, sozinhas, solteiras não, mães solo, fazem. Pode ser um filme sobre isso, também pode ser um filme sobre até onde a ambição pode te levar. Quando você chega num estágio que você sabe que você está tendo resultados e você pode perder o controle. Essa parte psicológica do filme eu achei fantástica, eu achei muito boa mesmo. Eu tô pensando sobre o filme mesmo dias depois que eu assisti, porque ele realmente continuou dialogando e conversando comigo. Essa parte é fantástica. A parte de terror ali, propriamente dito, né, na ideia dos gafanhotos. Se você viu o trailer, você sabe do que eu tô falando, assim, na ideia de como os gafanhotos crescem e de como isso reflete na família e do perigo, né, do alarme que isso pode causar. É bem trabalhada também, pra quem tem medo de inseto, gente. Eu tenho muito medo de inseto, eu fiquei assim muito incomodada. As cenas são muito gráficas e muito bem feitas. Isso realmente funciona muito bem. Inclusive as cenas deles comendo, deles se alimentando, é tudo muito real, apesar de ser um filme de terror. Parece que pode ser possível, sabe? Isso é muito bem feito também. Mas como eu falei, poderia ter sido muito melhor trabalhado na hora do horror mesmo ali, sabe? Ali quando as coisas começam a sair do controle. Poderia ter sido algo, tanto visualmente quanto no roteiro mesmo, na narrativa, construído por mais tempo. Apesar disso, é um filme com umas imagens muito fortes, como eu falei, com algumas cenas em específico bem pesadas. E o filme ele tem uma solução, uma conclusão que, em vez de ser grandiosa, em vez de levar para consequências mais abrangentes, ele prefere ficar mais intimista. E eu gostei disso também, porque como é um filme que fala muito da relação ali daquela família, e é um filme muito mais sobre aquela família do que as consequências do que eles estão fazendo, eu achei uma boa solução. De novo, você provavelmente não vai gostar do filme, não vai ter essa experiência que eu tive, se você tá esperando e se você não curte esse tipo de filme, assim, que é um filme mais intimista, é um filme de terror mais sobre relações e sobre o psicológico, sobre como a gente reage às situações que acontecem na nossa vida. Se esse não é o seu tipo de filme de terror, se esse tipo de horror não te prende, não te pega, você não vai gostar desse filme. É muito visceral. E coincidentemente eu falei sobre temas parecidos no último vídeo que eu publiquei sobre a arte de produzir efeitos sem causa, um livro do Lourenço Mutarelli. Eu vou deixar linkado aqui se interessar. Mas são temas relacionados, assim, em questão de... psicologicamente falando, né? Em questão de se perder dentro dos seus objetivos e desse sistema foda que a gente vive, né, meu irmão? É isso. O filme tá na Netflix ainda, então eu super recomendo que vocês assistam. E se você já viu, comenta aqui me dizendo o que você achou. Beijo grande, tchau!